estágio da aluna Lidiane Casagrande, como um dos requisitos, né, para a conclusão do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio no IFC, campus Santa Rosa do Sul. Todos estão me ouvindo bem? A Lidiane, né, tive o prazer de ser orientadora dela, ela fez a sua defesa, ela fez seu estágio na empresa Olim Agro, e nesse momento, então, eu passo a palavra a ela. Boa noite a todos. Identificação da empresa. A empresa Olim Agro Cereais está localizada na Rua Governador Celso Ramos, número 546, bairro Gávea, Jacinto Machado, Santa Catarina. O meu supervisor de estágio foi o Gilson Roque Pagani e a área de atuação da empresa foi no setor de agropecuária. O período de realização do estágio foi do dia 21 de junho de 2021 a 30 de julho de 2021, totalizando 180 horas. Histórico da empresa. No ano de 2018, aconteceu a união de duas empresas do ramo agropecuário, a Meta Agrícola, que era uma loja agropecuária, e a Olímpio Juste, que era beneficiadora de sementes, formando a atual Olim Agro Cereais. No ano de 2021, a Olim Agro realizou a aquisição da Sama Tratores, que é uma distribuidora concessionária autorizada responsável pela revenda de tratores agrícolas da marca Massey Ferguson. A Olim Agro possui 5 lojas, a loja matriz situada em Jacinto Machado e as filiais em Turvo, Araranguá, São Joaquim e Eldorado do Sul. Possui também 2 unidades de beneficiamento de sementes, localizadas em Jacinto Machado e Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Infraestrutura física atual. Na imagem temos a fachada da loja agropecuária matriz em Jacinto Machado. Aqui é o interior da loja. E aqui o depósito de defensivos agrícolas. Atividades desenvolvidas. No momento que eu cheguei na Olim Agro, eu fui recepcionada pelo meu supervisor de estágio, pelos demais funcionários da Olim, que me apresentaram a loja, o depósito e a organização dos produtos nas prateleiras. Pimentão. O pimentão, ele é da família das solanáceas, e ele é uma das hortaliças mais consumidas no Brasil. A sua produção pode ser feita tanto em estufas quanto o plantio a campo, porém, o plantio em estufas é responsável por produzir pimentões com cores, que seriam os pimentões verdes, vermelhos e amarelos. A época indicada para o plantio do pimentão é entre agosto e fevereiro, e a sua colheita pode ser realizada a partir de 100 a 110 dias. Esses pimentões da propriedade já estavam com 170 dias. A antracnose. A antracnose é uma das doenças que gera muitos prejuízos ao produtor, pois ela é uma doença que ataca vários estágios de desenvolvimento da planta. O clima favorável para a disseminação dessa doença são verões quentes e chuvosos, gerando climas úmidos. Os sintomas dessa doença se dão por manchas circulares pardo-avermelhadas e alaranjadas, que com o tempo se tornam necróticas. Nessas manchas vão surgindo pequenas estruturas do fungo chamadas esporos. Esses esporos, eles possuem uma coloração variando desde tons rosados até um tom salmão. Os sintomas nas folhas são parecidos, são manchas circulares também de cores pardas, porém, com o decorrer do desenvolvimento da doença, essas manchas nas folhas vão crescendo até secar a folha completamente. O uso de fungicidas é indicado tanto preventivamente quanto quando aparecem os primeiros sintomas. E esses fungicidas, eles atuam inibindo o desenvolvimento do fungo, evitando que ele se prolifere. Alguns fungicidas com registro para antracnose são o Tutor, o Tenaz 250 e o Orquestra. Aqui na imagem a gente pode notar que ali nas folhas já tem algumas manchinhas de antracnose. Tomates.
Os tomates, eles também são da família das solanáceas, a mesma família dos pimentões, e esses tomates eram da variedade Coronel. Os tomates são uma das hortaliças mais produzidas no Brasil. Eles são produzidos em praticamente todos os estados brasileiros, podendo chegar a 25 mil hectares de área plantada. O sistema de condução dos tomateiros é um sistema com um tutor que garante que sejam produzidos frutos com qualidade para o comércio. Porém, ele também é um sistema trabalhoso, pois ele exige o amarro dos ramos, a desbrota e entre outros tratos culturais necessários para a cultura. Como eu já havia dito, essa variedade de tomate é a variedade Coronel, é uma variedade híbrida e ela possui hábito indeterminado de crescimento, ou seja, a parte vegetativa vai continuar crescendo mesmo após o florescimento. Possui uma produtividade notável e também uma taxa elevada de pegamento de frutos. Ou seja, as flores com casos de abortos são mínimos os casos, são muito poucos esses casos. Os frutos chegam a 200 a 230 gramas e a maturação relativa varia de 75 a 80 dias. São frutos firmes, não aquosos e brilhantes. A parte vegetativa desses tomateiros, ela possui grande desenvolvimento que garante que os tomates não sejam queimados por raios solares. A clorose. A clorose é uma doença causada pela deficiência do nutriente manganês na planta. O manganês ele é responsável pela formação da clorofila e pela fotossíntese. Algumas das causas da deficiência do manganês são longos períodos de clima úmido, solos arenosos e solo com pH muito alto. Os sintomas da clorose aparecem principalmente nas folhas mais jovens do tomateiro, ou seja, nas folhas mais altas, e se dá por umas manchas amareladas, mais conhecidas como efeito mosqueado. No entanto, esse efeito mosqueado nas folhas, as nervuras continuam verdes. Em casos onde essa deficiência de manganês está muito rigorosa, os frutos e as folhas e as flores não se desenvolvem, gerando uma baixa na produtividade. Como o manganês tem pouca mobilidade na planta, ele é indicado que se use fertilizantes foliares com uma concentração considerável de manganês. Aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns fertilizantes foliares da Yaravita. O Amazinc, que tem 14% de concentração de manganês, e a sua aplicação pode ser feita quando o tomateiro chegar a 4 a 6 folhas. O Mancozin, ele tem 18,7% de concentração de manganês e a sua aplicação pode ser feita no decorrer do crescimento vegetativo. Aqui na imagem a gente pode ver que o efeito mosqueado ele aparece mais nas folhas jovens, ou seja, nas folhas mais altas do tomateiro, e as nervuras continuam verdes. Maracujá Catarina. Quando a gente chegou nessa propriedade, o produtor ele já havia feito o preparo do solo e ele estava esticando os arames para construir a parreira. A parreira é uma estrutura composta por palanques de madeira e arames esticados no sentido horizontal, que serve para conduzir o maracujazeiro, pois se trata de uma trepadeira. Observando o solo da propriedade, nós podemos notar que é um solo rico em matéria orgânica, mais conhecida como turfa. A matéria orgânica são resíduos vegetais e animais que sofrem processos físico-químicos, como, por exemplo, a decomposição, que é a degradação de moléculas compostas em moléculas simples. Um dos benefícios da matéria orgânica do solo é por ela servir de fonte de nutrientes, tanto macro quanto micronutrientes, pois ambos estão presentes no tecido vegetal presente na matéria orgânica. Esses nutrientes vão ser assimilados depois pelo maracujazeiro quando plantado na propriedade. Em conversa com o produtor, ele nos relatou ter interesse em plantar o maracujá da cultivar Catarina. O Catarina, ele é uma cultivar desenvolvida pela Epagre, que é resultado de alguns ciclos de seleção natural e
modificação da população. Algumas características do fruto são a casca, que tem a espessura pode chegar a 7 milímetros, o que garante uma boa resistência ao transporte. São frutos grandes, ovalados, com a casca amarelada e a polpa laranja. Durante o meu estágio, eu pude acompanhar na entrega e na regulagem de um pulverizador agrícola. Esse pulverizador era da marca Hubermac Pulverizadores, modelo P400. Ele possui capacidade máxima de 400 litros e barra manual em X, que quando aberta chega a medir 10 metros. Possui um dispositivo lava-frasco, que permite que realizemos a tríplice lavagem já no preparo da calda. A tríplice lavagem consiste em lavar 3 vezes as embalagens, as quais já foram utilizadas todo o produto. Para realizar a tríplice lavagem no lava-frasco, são inseridos no dispositivo os frascos já vazios, por onde vão sair água com pressão. Essa água vai direto para o tanque onde foi realizado o preparo da calda, evitando que a gente realize esse processo manualmente e evitando também o desperdício do produto. O pulverizador também possui um comando manual de 2 seções, uma saída extra e um retorno. Esses comandos servem para distribuir o líquido para as barras e o seu excedente para o retorno. Ele também já estava equipado com um bico leque de cerâmica de tamanho 1,5 de cor verde. Os bicos de cerâmica, eles proporcionam uma maior vida útil e uma maior durabilidade, podendo trabalhar até 700 horas. Aqui temos uma imagem do pulverizador que foi entregue ao produtor rural. E a regulagem. A regulagem é uma etapa que requer uma atenção redobrada, pois é um processo que, se for feito de maneira errada, pode gerar muitos prejuízos ao produtor. Para realizar a regulagem, são seguidos alguns passos, os quais eu vou tentar mostrar aqui para vocês. O primeiro passo foi medir 50 metros no chão. Esses 50 metros é um padrão utilizado mundialmente, na atualidade, e nesses 50 metros nós cronometramos o tempo que o trator ia levar para percorrer. A marcha e a rotação ficaram a critério do produtor, que escolheu trabalhar em quarta reduzida e 1.600 RPM de rotação. O trator era um Valmet, série prata, ano 78, 4x2. Feito isso, nós cronometramos e o resultado foi de 31 segundos. Ele levou 31 segundos para percorrer esses 50 metros. E depois disso, nós enchemos o tanque do pulverizador com água. Então, nós pegamos 2 copos calibradores e coletamos a água que saía de 2 bicos, um de cada lado da barra, nesse período de 31 segundos. Depois, nós realizamos uma média com esses valores e chegamos a 170 ml de água. Esse 170 ml de água convertido no copo calibrador e levando em conta o espaçamento entre os bicos de 50 centímetros, nós chegamos no resultado final de 170 litros por hectare de calda. Considerações finais. A importância do estágio curricular. Bom, realizando o estágio, eu pude perceber que o estágio ele é muito importante para que seja conferido esse título de técnico agrícola para a gente, porque é só no estágio que a gente tem essa perspectiva da vida profissional de um técnico, de seus compromissos e responsabilidades. Aprendizado sobre as culturas. Essas culturas que eu vi foram todas culturas que eu já tive conhecimentos teóricos em sala de aula, porém o estágio me possibilitou que eu pudesse colocar em prática esses conhecimentos. A relação do técnico em agropecuária e agricultor. Eu acredito que deva ser uma relação fundamentada em confiança e respeito, e a gente só adquire isso demonstrando a nossa responsabilidade com esse nosso título. Obrigada a todos. Dúvidas? Muito bem. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Fernando, né,
que aceitou fazer parte dessa banca. E gostaria de abrir esse espaço, né, para algumas perguntas, algumas sugestões, né, tanto por parte do professor quanto dos que estão assistindo, né, os colegas, familiares. Bom, posso começar então, professora Daiane? Pode, muito bem. Aqui, professora Daiane, membro da banca e professora orientadora da estudante Lidiane Piazzoli Casagrande. A Johanna, ora representando a coordenação de extensão do nosso campus. Aos colegas, amigos e familiares da estudante Lidiane Piazzoli Casagrande. E a protagonista desse momento tão importante, né? A Lidiane, né? Que faz a sua defesa do seu estágio. Como ela bem disse nas considerações finais dela, o estágio apresenta, né, apresenta eles, os jovens estudantes, ao mundo do trabalho. Eles saem da vida acadêmica e têm o primeiro contato com o mundo do trabalho. Eles têm uma formação quase que eminentemente teórica e, de uma hora para outra, eles têm um contato, né, com situações novas e que eles têm que começar a aprender a resolver. Lidiane, eu conheço bastante o interior de Jacinto Machado, né? Jacinto Machado, né? Aulinha Jacinto Machado. Sei que as culturas ali é o arroz, a banana, né? Uma das principais. Tem maracujá, leite, está parecendo alguma coisa de fruticultura, então, com pitaia. Fumo deve ter alguma coisa também. Tu, na condição de técnica agrícola, né? Esse título, com a defesa, tu terá esse título. Nessa condição, o que tu recomendaria para um produtor que tem 2 a 3 hectares de terra para poder ter uma vida que ele possa se sustentar, uma vida, né, digna e decente, com uma atividade agrícola? Bom, na atualidade, assim, a Jacinto tinha bastante bananais, né? Jacinto tinha muito bananal, ainda tem bastante cultivo de arroz, mas de um tempo para cá veio esses ventos, né? Deu uns 2 ou 3 ventos, inclusive o bananal do meu pai foi todo para o chão. Então, era uma cultura que era muito conhecida, que gerava muito lucro para as famílias daqui, até para o município, e de uma hora para outra, assim, a gente vê tudo no chão, né? A gente perde as estruturas e tal, e é como se uma cultura que fosse uma estrutura fosse toda para o chão, porque praticamente a maioria dos produtores que tinham bananais já estão migrando para outras culturas, né? Porque não dá para te confiar que não vai vir outro vento, por exemplo. Certo. E o cultivo de milho também, que veio cigarrinha, né? Que era uma das culturas que gerava bastante lucro também. E só basta aquele insetinho ali, né? Para acabar com tudo. Certo. Ok. Na empresa que tu trabalhou, Lidiane, quais eram os valores, o que eles davam de grande importância para a contratação de um técnico, de um funcionário? Bom, eu acho que ali era dado bastante valor, como se tu também desse valor para o cliente, né? Porque o cliente vai ali na loja, ele espera ser ouvido, ele espera ter atenção. Então, eu acho que uma das qualidades que eles prezam bastante é tu também dar atenção para o cliente, né? Escutar o que ele tem para falar, escutar o que ele tem de reclamação. Certo. Quais foram as suas maiores dificuldades na realização do teu estágio, Lidiane? Eu acho que uma das maiores dificuldades foi ter esse contato, né, com trabalhar com pessoas diferentes, e porque gera um pouco de medo, de angústia, fica aquele pensamento de eu não vou dar conta, eu não sei fazer isso,
E eu acho que esse pensamento foi uma das coisas que mais me atrapalhou no estágio. E o que tu fez para superar isso aí, Lidiane? Eu foquei meu pensamento em coisas boas, pensando que eu ia dar conta, né? Se eu precisava fazer aquilo ali, e se eu estava ali era para fazer aquilo ali. Então, eu tentava focar o pensamento em trazer energias boas, pensar que eu consigo e tentar focar no agora, né? Não pensar no amanhã, no depois. Certo. Gostei muito desse teu posicionamento. Lidiane, assim, a gente sabe que tu és tímida, e isso não é um defeito para ninguém, é uma qualidade. Eu também sou tímido. A gente consegue conversar em função do tempo todo que a gente está em sala de aula, né? A professora Daiane sabe disso, né? Eu gostei muito da tua apresentação, da tua defesa de estágio. A gente percebe o teu crescimento, né? Tu imagina a Lidiane no início do primeiro ano, quando tu chega no Amarelão, né? Da de Jacinto, desembarca no Instituto, e hoje a Lidiane, não é assim, Lidiane? Tu percebeu o quanto tu cresceu nesse tempo, não percebeu? Sim. Então, e a gente também percebe isso, tá? Então, essa etapa, no meu entendimento, está encerrada. Eu me dou por satisfeito, professora Daiane, com a apresentação da defesa de estágio da estudante Lidiane, tá bom? Então, minha participação se encerra por aqui, tá? Obrigado pelo convite, me senti muito honrado, tá, Lidiane? Obrigada também, professor. Passa a palavra, professora Daiane. O microfone está desligado. Eu agradeço a sua participação, professor, e a sua contribuição, tá? Foi muito importante. A Johanna, cumprimento a Johanna também, ela gostaria de fazer alguma consideração, colegas? Então, Lidiane, como o professor disse, né, nós ficamos felizes em fazer parte desse crescimento, dessa evolução, né? E conhecer vocês, assim, inicialmente, lá no primeiro ano, né? Nós começamos a ter contato a partir do início do segundo ano. E eu gostaria de fazer uma colocação, pois vocês passaram por um momento muito difícil, né, durante o ensino médio, que foi a pandemia, e isso lhes privou de vivenciar muitas experiências, muitas vivências que vocês poderiam ter tido na prática, né? Visitas técnicas, aprender realmente com atividades práticas, colocar a mão na massa, como se diz, unir, né, a teoria à prática. Então, na verdade, né, para a maioria de vocês, esse momento do estágio foi um dos únicos momentos em que vocês realmente tiveram que efetivamente exercitar, né, conhecimento prático. Isso, como que tu avaliou isso, assim, nesse momento final do curso? Isso trouxe uma certa ressignificação, desculpa, eu atrapalhei com a palavra. Mas você entende o que é ressignificar? Né? Você tinha um conceito, uma opinião sobre o curso até então, e aí você tem essas 180 horas de estágio, você tem as visitas, você tem o contato com os cultivos, com o plantio, com os produtores. Isso passa a ter uma nova significância para você? Eu acho que com a pandemia, né, o EAD nos não permitiu que nós tivéssemos aula prática, né? Então, quando a gente teve alguma atividade prática, como no estágio, foi aquele susto, né? Porque já te coloca frente a frente com o mercado de trabalho, digamos assim, né? Eu acho que se não fosse a pandemia, que a gente tivesse essas aulas práticas, teria sido até mais fácil, porque a gente já teria visto em uma aula prática, por exemplo, como regular um pulverizador, alguma coisa parecida, né? E eu acho que foi um pouco difícil por a gente não ter tido essas aulas práticas. Bem,
De minha parte, também dou por encerrado, então. Eu gostaria de parabenizar a Lidiane, tá? Dizer que fiquei muito feliz de fazer parte desse momento da vida dela. Ela sempre foi uma excelente aluna, uma aluna muito dedicada. E agradecer o convite, né, Lidiane? Vou interromper a gravação. Tá, Lidiane? Tá. Pode continuar aí.